Fala, rapaziada, meu nome é Sérgio Malibu, eu estou aqui com a segunda parte dessas histórias dos meninos do Rio, que começaram em 1970, o meu grande amigo Álvaro Romano, o Alvinho, da ginástica natural. Eu queria perguntar para você, Alvinho, que você foi um dos primeiros a estudar, né? Estudar firme mesmo, se formar, porque naquela época muita gente vê os vídeos, esses caras aí andavam, não trabalhavam, não estudavam. Cara, tinha uns que não estudavam, a gente realmente nasceu na orla marítima. Você, no outro vídeo você falou que você nasceu no subúrbio, depois veio para a Zona Sul, mas quem nasceu na Zona Sul, a maioria foi surfista, viajou, e é essa turma dos meninos do Rio que moraram na Zona Sul, na orla marítima, são as histórias que nós estamos contando. Mas por você ter estudado, se formado, né, e ter treinado jiu-jitsu, ser responsável até pelo começo do meu jiu-jitsu na Figueiredo Magalhães, em Copacabana, na academia do Hollis Gracie, que ele dividia com o mestre Carson Gracie, que eram as duas equipes mais fortes da época. Você também, numa época, eu até fiz também uma ginástica, era um yoga, né, lá no Orlando Cane, que ele fazia... E ali era yoga. Hein? Era uma ginástica... Sim, era uma... eu me lembro que você foi, eu fui, o Romero Jacaré foi... Na verdade, eu fui o primeiro, cara, porque o que acontece? Eu comecei a estudar educação física, eu comecei a treinar em 76, 77, comecei a estudar educação física. Naquela época, as pessoas não conheciam muito a preparação física para a luta, não existia. A gente surfava e lutava. Né? Você me lembra que o Rickson, quando lutou com o Zulu, ele estava surfando uma semana antes. Então, a preparação era luta, era surf, na verdade. Era essa ligação. E eu, quando eu comecei em 77, eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, eu falei, cara, eu vou montar uma parte de preparação física para a luta. Tanto que eu comecei a puxar os aquecimentos lá no Hollis, essa parte de alongamento, e só tinha, na verdade, eu me lembro que o Pinduca fazia Gama Filho comigo, o Fernando Pinduca, o mestre Fernando Pinduca, o Jacaré, o Fabinho Santos. O Jacaré foi mais da aula de jiu-jitsu, e eu comecei a me dedicar mais à preparação física, cara. E isso aí, para mim, foi importante porque eu fiz um processo. Eu trabalhei em 1900... Foram várias experiências, né? Porque, primeiro, eu apliquei no meu treinamento isso aí. Então, eu fui buscar outras técnicas. Teve uma hora, quando eu fui fazer yoga somente, quando o Hollis morreu, de 82. Antes disso, a gente não fazia. Então, eu já trabalhava com preparação física para luta, para surf, mas quando ele morreu em 82, ficou todo mundo meio assim, down, né? Eu fui começar a fazer yoga e eu, como profissional de educação física, eu tive uma visão, eu sempre já tinha esse conceito de treinamento ao ar livre e trabalhar o treinamento específico. Malibu, falar aqui para o teu canal, que é um canal de jiu-jitsu. Todo mundo chega para mim, eu treinei os maiores campeões de jiu-jitsu, eu treinei, né? Desde aquela época lá, começamos lá com aquele desafio do Vale Tudo com a luta livre, lá no Tijuca. Eu treinei o Murilo, treinei o Fábio Gurgel para aquela luta ali. Então, a minha contribuição para o jiu-jitsu até foi uma contribuição pequena, mas que teve algum valor, porque preparar essa galera fisicamente, o Marcelo Belli, todo mundo, né, fazer esse tipo de treinamento. Depois eu trabalhei com o Vitor Belfort, trabalhei com o Minotauro, e toda aquela galera do jiu-jitsu, Fernando Margarida, Xande Ribeiro, quando lutou, enfim, todos esses atletas. Então, eram, às vezes, no começo do Vale Tudo, era importante vencer essas lutas, e eu viajava para Los Angeles com o Murilo, ficava lá 2 meses com o Carson, quando o Hollis morreu, fazendo a preparação física dele, e ali eu comecei, né, a estudar a melhor, que a gente chama de periodização, o melhor treinamento durante aquelas semanas que eles chamam de camp de treinamento, né? E eu usei muita influência do futebol. Em 84 eu fui trabalhar na preparação física do Flamengo, e ali eu comecei a ver que quando os caras jogavam quarto e domingo, e descansavam na quinta, descansavam na segunda, quem estava melhor em forma era quem estava jogando. Então o cara pergunta para mim, ô professor, qual é a melhor preparação física para jiu-jitsu? É treinar jiu-jitsu. Não existe nenhuma, você está entendendo? Melhor preparação física para jiu-jitsu do que treinar o próprio jiu-jitsu. Então quem quer ficar bom em jiu-jitsu tem que botar o kimono, ir para o tatame e treinar. Por quê? Porque todo esporte ele é específico. Não adianta eu correr 10 quilômetros, às vezes eu vou botar um kimono, entendeu? É outro tipo de treinamento. A preparação física ela vai ajudar, lógico. E ela vai dar um suporte para você não se lesionar, isso é muito importante, entendeu? Mas tem gente que, por isso que eu sou contra. Quando eu fiz toda a periodização do treinamento desses grandes atletas, eu não gostava de fazer a preparação física de manhã.
eu gostava que de manhã ele se dedicasse, ele se acabasse na luta. Porque o que acontece? Se eu faço uma preparação muito forte de manhã, ele vai treinar de tarde, o que acontece? Se ele estiver cansado, ele não vai render 100%. Você já viu como é que é uma preparação de MMA? As pessoas não têm noção. Hoje todo mundo fala de preparação física, mas poucas pessoas no Brasil fizeram um treinamento. Eu não falo de dar aula, dar uma aula de yoga, dar uma aula de alongamento, não. Quando eu falo de treinamento, é você ficar 2 meses com um atleta desse, tá? Treinando todo dia, 7 horas por dia, que você tem que fazer o aquecimento, fazer a recuperação, ver a alimentação. Você vai periodizar, você vai comandar o treinamento dele. Eu fiz isso muitas vezes. Eu fiz quase 18 UFC, 19, e mais de 30 lutas de MMA com esses atletas, viajando o mundo inteiro com eles, e aqui no Brasil. Então, isso foi uma experiência que eu fui fazendo. Então, o que acontece? O cara se desgastar muito, quando ele vai treinar jiu-jitsu, ele já está cansado. Então, eu sempre falo que o atleta não é um robô, cara. Não tem uma... Qual é o maior índice que tem de lutas canceladas nessas lutas de MMA, Malibu? É o quê? Lesões e overtraining, né? Nós falamos sobre isso lá numa live que nós fizemos. O overtraining, cara, a maioria desses atletas, eu conversei com muitos deles nesses campos de treinamento. Eu fiz um camp com o Vitor Belfort, que estava o Jorge St-Pierre, estava todos os treinadores dele. Então, foi uma experiência muito grande isso aí. Então, eu acho que para você treinar um atleta desse, para você dizer que você treinou, você conhece MMA, você precisa ter essa experiência. Não adianta ficar na teoria, escrever livro, eu acho que é assim. Se você não aplicar e não ver o resultado, entendeu? O resultado é que vai dizer se você está no caminho certo ou não. E você, não sei se você se recorda disso, a minha preparação física sempre foi um pouco especial. Você lembra disso? Lógico. Aqueles primeiros treinamentos na praia, na areia, e depois você criou a prática natural, que você pegou também algumas coisas do yoga, né? Foi tudo uma mistura de várias coisas. Mas você lembra na academia, eu digo assim, os treinos que eu fazia, a intensidade, a consciência, sempre fala, pô, sou condicionado. Por quê? Eu comecei, na verdade, a treinar jiu-jitsu muito velho, com 20 anos, cara. E eu lutava com o Peixotinho, que é a maior fera, com o Marcinho, que os caras começaram a treinar jiu-jitsu com 13 anos. E o Rollins sempre falava, não, tu vai lá, eu vou te dar essa faixa. Então, quando os caras já estavam no final da faixa, eu estava no começo da faixa. Aí eu falei, cara, esses caras, tecnicamente, alguns são muito melhores do que eu. Eu vou ter que equilibrar esses caras com a preparação física. Porque é o seguinte, quando a preparação física se equivale, né, o que vai sobressair? A técnica. Com certeza. Mas quando a preparação física é inferior, o que está mais preparado, às vezes, fisicamente, supera a técnica. Sim, mas eu tenho uma experiência assim, que eu vi, porque a gente treinando esses atletas, a gente vai tendo esse feedback. Eu já vi atletas muito treinar, e chegar no dia da luta, morrer nos rounds, porque o psicológico não estava legal. Eu já vi outros que não treinaram muito bem e chegaram lá a fazer uma... Então, envolve muitas coisas isso aí, entendeu? Então, eu fui a primeira vez que eu elaborei o treinamento mental. Eu fiz treinamento mental, naquela luta lá em 91, eu me lembro que eu peguei o Fábio Gurgel e o Murilo, a gente foi para um apartamento na Barra com o Marcelo Berg, eu fiz o treinamento mental, reproduzi todas as situações que eles iam passar, era uma coisa nova, eu falei, olha, vocês vão entrar no ginásio, a galera vai gritar, eu via que a respiração dele acelerava, eu não uso essa técnica de respiração. Aí é que eu falei, porque eu fazia yoga com senhoras de 80 anos, 70 anos, não era uma yoga para atletas, era uma coisa normal. E eu comecei a ver aonde que eu ia aplicar isso aí, porque existe uma diferença muito grande, isso é bom para os teus ouvintes, todo mundo que gosta de fazer preparação física, que é o seguinte, existe uma diferença da informação e do conhecimento. Hoje tem muita informação, é muito atleta que acha que sabe, que vai, que fala, que pratica. Isso é uma coisa. O conhecimento, você demora anos, você tem que ser da área, igual na medicina, você tem que fazer uma cirurgia, você tem que ir no médico. Então, a gente estuda. Então, para você ter o conhecimento, você tem que aplicar em você mesmo, né? Aí estudar, aplicar nas pessoas. Aí você fala, não, aquilo ali está errado, eu vou ajustar. Aí você ajusta, tá entendendo? Eu fui, nesses anos todos, mudando muita coisa. Agora, hoje, eu acho que com o resultado que teve, foram resultados bons, eu acho que foi bem proveitoso. Agora, eu me lembro
que eu usei isso no meu treinamento. Eu fui, essas coisas de respiração, eu fui lutar em 86, eu fiquei 1 hora fazendo essas respirações antes. Falei, essa vai funcionar, essa não funciona. Quando eu fiz a luta, eu falei, caramba, estou me sentindo muito bem, entendeu? Depois, então, essas experiências que me deu certeza de eu falar, chegar para um minotauro desse, com Randy Couture, naquela luta, uma das lutas mais importantes dele, em Portland, na terra do Randy Couture, e falar para ele assim, Rodrigo, é isso aqui, faz isso. Ele seguir tudo, cara, arrisca, pô, isso é um resultado maravilhoso. E também tem uma outra luta também que você participou, que eu me lembro dessa época, que foi do Vitor Belfort com o Vanderlei Silva. Não, essa aí foi o primeiro UFC do Brasil. O Vitor tinha perdido por Randy Couture, chegou no Brasil, me procurou. Eu falei, cara, eu vou mudar todo o teu treinamento. Tem até um vídeo na internet desse treinamento. A gente levei ele para a Pedra da Gávea, a gente fazia treinamento na praia. O Vitor, para aquela luta, o treinamento dele foi 100% ginástica natural, treino de velocidade, explosão e trabalho ao ar livre. Nós não fizemos nada de musculação, era barra paralela, elástico. Naquela época eu já usei isso. E tenho que falar também que a participação do Nilton Petroni, porque quando ele veio, ele estava com uma lesão seríssima na cervical, ele ia fazer uma cirurgia. Então eu fui lá, peguei a radiografia, levei no Nilton Petroni, o filé, o fisioterapeuta, ele falou, não é cirúrgico. Nós ficamos ainda 1 mês e meio trabalhando aquela lesão, cara, muito séria dele, e ele recuperou, eu trabalhei, aí foi uma experiência grande que eu passei quase 5 anos dentro da clínica do filé lá na Barra, e ali eu aprendi muito da ginástica para fisioterapia, o trabalho ali se modificou completamente, né? Aí depois eu fui dar aula na universidade, nos cursos de fisioterapia e educação física. Então, de somatório de tudo isso, né, Mari? Boa experiência de 64 anos. Você veio do surf para o jiu-jitsu, para o yoga, para a ginástica natural, coach da rapaziada na parte física. É isso aí. Isso tudo foi uma experiência que começou nos anos 70 e, graças a Deus, Sim. Você está conseguindo reproduzir isso até hoje. Eu acho que a gente conversou bastante coisa. Quer passar mais alguma coisa, Alvin? Não, eu quero só parabenizar você pelo teu programa. Eu fico muito contente de ver esse crescimento do jiu-jitsu no mundo, né? Eu viajei em 53 países, cara. 53 países nos últimos 13 anos, né? Ministrando curso, certificação, esse tipo de treinamento. E todos esses países, quando eu chegava, eles sabiam qual era do jiu-jitsu, aluno ótimo. Eu dou seminário de jiu-jitsu em todos eles. Eu dou aquele old school e eles ficam impressionados, às vezes, posições básicas que nós aprendemos. E é legal a gente ver quantas famílias estão vivendo do jiu-jitsu, né? E nesses novos tempos agora, né, com essa situação toda aqui, a ginástica natural tem ajudado muito a galera do jiu-jitsu, porque a ginástica natural, eu falo que é um jiu-jitsu sem adversário, entendeu? Então você pode manter aquelas habilidades motoras que você precisa do jiu-jitsu com a ginástica natural. Então isso já foi comprovado em todos os atletas. Então, no momento que eu tenho feito muitas aulas para amigos nossos, mandei vídeo lá para o Igor Gracie em Nova York, para o Luca Talla, para o Renzo, para a galera Minotouro, para a galera fiz live com a Kira sobre respiração e mobilidade. Então, eu acho que é hora da gente se ajudar, né? Eu acho que a ginástica natural está aí à disposição de vocês, do mundo do jiu-jitsu. Eu sempre falei que o meu trabalho veio do jiu-jitsu, tem essa conexão muito grande. Se eu não fosse do jiu-jitsu, jamais existiria ginástica natural, não existiria nada disso. Então, valeu aí, irmão. Parabéns. Muito obrigado pela tua presença aí. Relembrar tantas histórias, né? E esse sucesso que você obteve aí com o teu esforço, desde a Gama Filho, desde as viagens que começaram no surf. Né? Eu fico muito feliz de ver meus amigos, né, porra, você principalmente, que me botou no... Eu treinava no Pro em Grace, aí você falou, vamos treinar na Figueiredo. Eu era meio assustado, porque a Figueiredo era uma academia que só tinha casca grossa, né? Eu cheguei lá no primeiro dia que eu cheguei lá com o Fabinho, eu me lembro do Rodrigo Mazô. Ele olhou pra gente, esses caras do arpoador. Aí o Rollins falou, vai treinar com ele. Ele veio, só que eu já estava na faculdade. Então já estava num condicionamento físico muito bom, cara, fazendo judô, era 1000 entradas de quedas, tinha um japonês, a Gama Filho trazia os caras de fora. Cara, foi um pau Pereira no primeiro dia. O Rollins olhou para a gente e falou, vou fazer vocês uns campeões, podem vir aí daquele estilo dele. Mas depois ficamos grandes amigos ali. Aquele foi um grupo que a gente tem amizade até hoje. Você já perdeu para o Zé Beto? De quem? Zé Beto. Quem é Zé Beto? Zé Beto?
Você não lembra? E todo mundo fala, pô, tu vai lutar o campeonato, cuidado com o Zé Beto, cuidado com o Zé... Isso é uma encarnação que tinha na academia. Você falou do Paulo Pereira, eu me lembrei logo do Zé Beto. Alvinho, fica com Deus, um abraço grande. Valeu, irmão. Até a próxima. Até a próxima. Tamo junto.